Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas Said, seja muito bem-vindo ao canal Lucro Ativos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o Ibovespa e sobre um pensamento de será que o Ibovespa realmente é o melhor benchmark para a sua carteira de investimentos em ações? Antes de tudo, vamos entender um pouquinho o que é o Ibovespa. O Ibovespa nada mais é do que um índice das empresas mais líquidas da Bolsa. Para ser mais exato, as 85 empresas mais líquidas da Bolsa. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem aqui uma seleção dos ativos que compõem o Ibovespa. Isso é disponibilizado pela própria B3, no site oficial da B3, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. A gente consegue ver que o Ibovespa tem um grande problema. A composição do índice é muito focada em certos ativos. Como vocês conseguem ver aqui, 10 desses 85 ativos já representam mais de 50% da composição do Ibovespa. Então acaba que esses ativos têm um peso muito grande nessa composição. Então, se um dia todas as empresas, a maioria dos papéis, estão fazendo altas muito grandes, estão subindo bastante, mas, por exemplo, Petrobras faz uma queda muito grande, acaba que o Ibovespa vai sentir bastante isso. Ao mesmo tempo que Vale, por exemplo, que sozinha já é mais de 12% do Ibovespa. O mercado inteiro está caindo, mas aí a Vale vai e dispara muito. Acaba que o índice vai acabar, o Ibovespa, no caso, vai acabar ficando 0 a 0 ou até subindo um pouco. Então, isso traz uma distorção com a realidade muito grande, por conta desses ativos terem um peso muito grande na composição do Ibovespa. Quando a gente pensa em carteira de ações, a gente sempre gosta de comparar o rendimento e a rentabilidade dessa carteira com o Ibovespa. Mas será que essa é a melhor alternativa, tendo em vista isso de que, na verdade, não é uma composição real do nosso mercado? É uma composição de basicamente 10 ativos muito líquidos que compõem aí mais de 50% desse índice. Para a gente fazer uma comparação justa do desempenho da nossa carteira com o resto do mercado, a gente usar um benchmark justo. E aqui, de novo, o que é um benchmark? Benchmark é basicamente o espelho que você vai utilizar para comparar a rentabilidade da sua carteira, dos seus investimentos. Então, por exemplo, investimentos em renda fixa usam como benchmark o CDI. Quantos por cento do CDI a sua carteira rendeu? Isso mostra tanto que você está melhor ou pior do que o rendimento básico das carteiras de renda fixa. No caso da renda variável, é muito utilizado o Ibovespa para essa comparação, para essa finalidade. Mas, na verdade, o melhor indicador de benchmark para sua carteira tem que ser o índice de small caps, que a gente consegue perceber que tem uma variação bem diferente do Ibovespa. Se a gente comparar os dois, a gente consegue ver, comparando com a maioria dos ativos da Bolsa, a maioria dos setores separadamente da Bolsa, que o índice de Small Caps representa um espelho mais realístico da movimentação geral do nosso mercado. Então, pessoal, observando aqui os gráficos, tanto do Ibovespa quanto do Small Caps, a gente consegue perceber mais claramente essa diferença, também comparando com ativos específicos e setores em geral. Olha só, esse aqui é o gráfico do índice Ibovespa, gráfico semanal. A gente consegue perceber que o índice Ibovespa está praticamente trabalhando aqui na zona. Vamos sempre comparar com essa zona de topo histórico antigo, que era aqui antes do Covid, tá? Que é uma zona de comparação interessante para a gente. Depois lá do crash do Covid, a gente fez uma recuperação e está lateral há muito tempo desde então, porém estamos trabalhando aqui próximo essa zona dos 120 mil pontos, que era o topo histórico lá em 2019, início de 2020. Se a gente for ver o índice de Small Caps, com código SMLL, a gente consegue perceber que, na verdade, a gente está bem longe desse topo aqui. A gente está bem longe. Olha a diferença entre os dois gráficos, entre os dois índices. Por que isso acontece? A maioria das empresas, a maioria dos papéis ainda não se recuperou próximo a essas zonas lá de antes do Covid. Setores inteiros que têm uma grande composição no nosso mercado em geral, como é, por exemplo, o setor de consumo,
Olha só como está longe, muito longe disso. O topo histórico lá antes do Covid está aqui em cima. Mas, se a gente for comparar agora o Ibovespa de novo com papéis que têm uma relevância muito forte, como por exemplo Petrobras. Petrobras já rompeu com força essa zona aqui. Olha só, o topo era 15, o de 2020 era por aqui, nessa casa dos 11, 12 reais. Olha o tanto que o papel já subiu. Isso carrega o mercado para cima. A gente também olha, por exemplo, Banco do Brasil, que tem uma forte presença na composição também do Ibovespa. Olha aqui, o topo aqui atrás, antes do Covid, já rompeu o topo, já está trabalhando em máximas. A gente vê os bancões em geral trabalhando próximo dessa região. Olha só, como que também está muito parecido. Então aqui a gente consegue ver como que pouquíssimas empresas têm uma relevância muito grande no todo, que é o Ibovespa. Mas no índice de small caps, isso não acontece. É realmente um retrato mais realístico do movimento geral dos papéis no nosso mercado. Então é melhor você realmente comparar a rentabilidade da sua carteira, usar como benchmark da sua carteira o índice de small caps, que, como eu já disse anteriormente, não sofre interferência de poucos ativos que têm um volume muito alto, que acabam interferindo muito na composição do Ibovespa. Então é isso, pessoal, um vídeo hoje bem curtinho. Eu pretendo fazer vários vídeos assim mais objetivos, também fazer alguns vídeos mais longos abordando assuntos mais complexos, tudo. Convido vocês a se inscreverem no canal, seguir acompanhando aqui as lives, os vídeos que eu vou trazer, os conteúdos, também no Instagram. Pessoal, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Um grande abraço e até mais, pessoal. Valeu!